Olá, professores, professoras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso videocast. O letramento científico é construído diariamente por meio do olhar crítico que o estudante lança sobre a sua própria realidade. Cada pergunta sobre o seu entorno, cada relação estabelecida entre o saber e as vivências da comunidade escolar e cada oportunidade de investigar o mundo transformam a ciência em uma ferramenta viva de cidadania e leitura de mundo. É a partir dessa perspectiva que iniciamos o nosso episódio de hoje. Ensinar ciências é um ato de reflexão social e contextualizada. Para isso, nós recebemos aqui hoje a professora Nathalie Louzan, que é bióloga, pedagoga, doutora em ciências com 20 anos de experiência como professora da educação básica, é autora e editora de didáticos e formadora de professores, não é? Isso mesmo. Obrigada, Carol, pelo convite. É um prazer participar aqui com vocês. Muito obrigada. E professora Ana Tereza, diretamente de Curitiba, bióloga, especialista em gestão ambiental e pública, com mais de 30 anos de experiência em sala de aula e produção editorial, avaliação educacional e autoria de materiais didáticos. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, Carol. De novo, obrigada pelo convite. Com certeza vai ser um bate-papo muito enriquecedor dentro dessa área de conhecimento que com certeza é a paixão de vocês, né? Sim. Que é as ciências. Falando um pouco da BNCC, a gente sabe que ela coloca o letramento científico como compromisso central dentro da área de ciências da natureza, prevendo assim que o estudante seja capaz de intervir na sociedade. Mas na prática, como é que a gente pode sair do ensino tradicional focado em memorização de nomes, de fórmulas, que muitos alunos até se assustam com algumas informações, para dialogar com uma alfabetização científica que tem a ver ali com a realidade do aluno, com o bairro que ele mora, com a comunidade do estudante, meninas? Por gentileza, Ana, pode começar. Bem, para mim, vamos dizer assim, todo esse tempo de sala de aula e mesmo na escrita de material, a nossa preocupação como professor é bem isso que você começou a ler ali, né? O letramento científico, ele vai dar a base para o aluno conhecer os conteúdos. Então, eu acho muito interessante, às vezes, se você pensar nos anos iniciais, eu já tive várias situações, as pessoas falaram assim, meu Deus, ele tem que saber o que é fotossíntese, por que ele não pode aprender a palavra fotossíntese? E por que ele não pode aprender dentro do contexto dele, dentro da vivência dele ali e de todas as situações que a gente vai apresentar depois no material, né? Então, a BNCC, ela solicita que o professor, e isso é muito bacana porque ela faz com que os professores do Brasil inteiro trabalhem, isso é muito importante quando a gente fala contexto social. O conteúdo direcionado pela BNCC vai estar sendo trabalhado no Brasil inteiro. Daí vem a história do social, né? Da gente trabalhar dentro da vivência ali do aluno, sabe? Isso é muito importante, eu considero, né, dentro da BNCC, esse direcionamento. E daí vai partir do professor, né? Sim, isso mesmo. E eu também acredito que o letramento científico, ele também tem que sair desse lugar de decorar os conteúdos mesmo e também tem a ver muito com o desenvolvimento de uma postura de mundo frente a esses conteúdos. Então, sair do lugar de decorar os nomes, né, como a fotossíntese, que a Ana citou, outras partes da planta, por exemplo, e trazer o olhar investigativo. Então, em vez de fazer o estudante decorar isso, por que não olhar o entorno ali da escola, falar, olha, as plantinhas aqui estão secando, por que isso está acontecendo? E trazer dentro dessa forma mais contextualizada. Inclusive, a própria BNCC, né, nos convida a trabalhar essas situações, problemas do mundo real. E, às vezes, a gente pensa, poxa, anos iniciais, os estudantes não vão dar conta. Sim, eles vão dar conta. E aí que o letramento científico acontece, né? Começando desde essa primeira infância, desse primeiro contato dos estudantes com a ciência. E pensando no que você falou, que é universal no sentido do Brasil inteiro estudar a mesma coisa, em determinadas regiões do país a gente vai ter um aprofundamento melhor da vivência de determinadas situações. Então, se eu estou falando ali de regiões secas, regiões que chovem muito, eu posso explorar melhor em determinada região do Brasil, porque a vivência do aluno vai ser aquela, né? Então, a prática, quando a gente pensa nos anos iniciais, a prática acaba fazendo com que a memorização do conteúdo aconteça de uma maneira mais natural do que decorar muita coisa.
né? A maneira como eles decoram os nomes das pessoas, o nome do cachorrinho, o nome dos brinquedos, né? Bem, pegue o álbum de figurinhas. Tem uma conexão afetiva, né, com o que está vivendo. A partir dessa semana, eu acho que qualquer professor de geografia vai poder trabalhar os países, porque eles sabem tudo. Então, a criança ela tem essa facilidade. E também trabalha muito esse interesse da criança dos anos iniciais. Desculpe usar você como exemplo, mas você acabou de falar no nosso, né, no nosso papo informal aqui, que você diz assim, minha filha me pergunta tudo. Gente, é uma graça, e a gente não pode deixar isso morrer na criança. Exatamente. Né? Essa curiosidade em cima de cada situação que é a vida dela, a vivência dela. Muito legal. Né? Nathalie, e pensando nisso, como que o ensino por investigação, que é proposto ali na BNCC, pode ser realizado dentro de sala de aula a partir de problemas reais ali do entorno da escola? Então, acho que os professores aí dos anos iniciais, às vezes eles se assustam com essa palavra, né, de ensino investigativo, porque pensa que tem que ter um laboratório na escola. E, na verdade, o maior laboratório que existe é justamente em torno da escola. Então, se o professor está disposto a olhar para fora da sala de aula, aí que essa ciência vai ganhar vida. E os estudantes, eles vão ser capazes, a partir desse momento da contextualização que a gente estava conversando anteriormente, a eles a compreenderem o mundo onde eles vivem e também se apropriarem de poder modificar esse ecossistema, né, do ambiente onde eles vivem também. E o que pode ajudar nisso, com certeza, é a questão da metodologia científica, que ela não está presente só dentro do laboratório. Então, mesmo nos anos iniciais, que seja o primeiro aninho, o professor, a professora, trabalhar um pouco ali com essa metodologia científica vai fazer com que ele consiga trabalhar de forma investigativa com os estudantes. Por quê? Na metodologia científica, ele parte ali da curiosidade que as crianças têm ali sobrando, né? Depois perde um pouco quando cresce, mas tem que aproveitar esse momento. Usar essa curiosidade para eles observarem o ambiente, o que incomoda neles nesse ambiente. Aí o professor, junto com os estudantes, transformar esse incômodo em um problema, em uma pergunta para os alunos responderem. E aí vem a coleta, a análise de dados e, em seguida, a divulgação ali para a própria comunidade. Uhum. Então, com certeza, a metodologia científica, que a gente pensa, é algo super complexo. Não é. É seguir essa linha de raciocínio, que aí sim o ensino vai ser um pouco mais investigativo. É que às vezes a gente fala metodologia científica, até assusta, né? Sim, eu não sei, eu defendo muito a ideia... Até o pessoal diz assim, mas como é que está escrito em algum lugar? Eu falei, não sei. Mas dizem que o Galileu, que é o pai da ciência, da metodologia científica, ele define a ciência como o processo pelo qual você observa o mundo que o cerca, tenta criar novas teorias a partir dessa análise que possam auxiliar a humanidade. Então, eu gosto dessa definição, porque quando você fala de uma ciência investigativa, entra bem naquele método científico, como ela descreveu aqui e tudo mais, e a gente direcionar para o bem de alguma coisa. Então, quando também a gente utiliza o termo investigativo e o crítico. Porque uma das situações que eu vejo hoje, eu já ouvi falar assim, mas não tem mais o que a ciência criar, porque a gente já observou todo mundo, já teve vários cientistas, gente, e cadê o lado crítico? Peraí, eu uso o exemplo muito também do brigadeiro gourmet. Veja, o brigadeiro, ele foi criado, é uma delícia, todo mundo gosta. Acabou ali? Não. Veio alguém e resolveu pôr um pouquinho de Nutella. Veio alguém e colocou leitinho. Gente, isso é você usar de uma investigação crítica. Poxa, será que eu não posso melhorar? Os carros, a tecnologia, tudo surgiu do quê? Né? De uma primeira análise, um primeiro conhecimento, e assim foi a modernização, a tecnologia surgindo. Então, a gente fazer com que o aluno perceba quanto mais ele pode fazer, e daí pela comunidade. Sim. Então, a gente fala de uma visão assim, jogar a tecnologia e tudo mais, mas como você falou, do lado da minha escola, o que tem? Dentro da minha sala de aula. Isso eu queria falar depois, mas vamos conversar aqui. E se eu estou numa sala de aula e aparece uma abelha? Vamos matar a abelha ou vamos tirar a abelha? Quem tem medo de abelha? Quem adora abelha? E, a partir disso, você criar um projeto, né? De ver a importância da abelha. E assim, tudo, e trabalhar ali uma abelhinha. Então, um projetinho à parte
que surgiu de uma observação de um fenômeno que estava ocorrendo na sala de aula. Muito legal. E quem não precisa melhorar, né? O que não precisa ser melhorado hoje em dia. Sim. Então, é um caminho que só tende a crescer, porque a gente, como pessoa, precisa melhorar, a comunidade, todas as tecnologias que a gente tem podem ser melhoradas. Então, cria na criança, que tem muito de forma bem genuína, essa questão de idealizar mudanças, de querer ser melhor, de crescer. E a criança tem isso, né? De sempre querer fazer algo pelo amigo, pela sala. Eles são muito animados. Quando a gente fala, então, em questões sociocientíficas, às vezes as palavras assustam, né? Sim. Nós estamos tratando de dilemas reais, que muitas vezes são controversos, que envolvem a ética, a ciência, a tecnologia. Como que o professor da educação básica, pensando aí nos anos iniciais, pode levar esses debates mais complexos para a sala de aula de uma forma mais segura, para poder realmente trabalhar na formação do pensamento crítico dos seus alunos, professora Nathalie? Olha, eu acho que uma alternativa bem legal para os professores é a gente trazer, por exemplo, situações de simulações. Então, pegar um problema ambiental que existe ali, uma questão que está ali na moda em algum momento, ambiental, de alimentação, igual a Ana falou, né? Entrou uma abelhinha na sala, e olhar para essas questões e fazer uma simulação mesmo, de a gente observar olha, vamos ver esse lado da moeda, vamos olhar o outro lado, e também ter algumas regras de convivência. Porque quando a gente fala dessas questões investigativas e socioambientais, né, e sociocientíficas, a gente fica um pouco com medo de palpitar. A gente acha que não pode dar a nossa opinião, ou como que a gente faz isso de forma embasada. Então, também ensinar o estudante a procurar a fonte correta, a ele basear toda a fala dele em evidências, e a respeitar também a opinião contrária. Então, essa questão do desenvolvimento investigativo, ele é uma oportunidade para desenvolver o pensamento crítico, né, dos estudantes, como a Ana falou, e também a empatia. Porque nem sempre a gente vai ter razão, e às vezes não é que sempre um vai ter um ganhador e um perdedor. Às vezes tem sempre duas opiniões. Sim. E os estudantes têm que desenvolver isso. E claro que isso não é exclusivo da disciplina de ciências, mas acaba sim ficando um pouco mais nessa disciplina por conta de toda essa bagagem científica que nós trazemos para a nossa sala de aula. E quando você fala de simulações em que você traz um tema, você deixa o estudante falar e você conhece a tua turma. Daí eu vejo também, assim, a gente pensa muito no aluno como trabalhando com essa visão crítica, mas nós temos que dar também subsídios para o professor. Então, o professor sabe com quem ele está lidando naquela turma específica, a especificidade daquela turma. Então, é muito bacana, porque às vezes a gente até prepara uma aula assim, né? A gente chega preparado e, de repente, a turma vem com algo muito diferente. Eu lembro uma vez que a gente simulou, lógico que não era anos iniciais, mas a gente fez um júri simulado. E era sobre o aborto. E bacana a discussão, os meninos pesquisaram tudo, e chegou uma menina e falou assim, professora, só tem um problema, eu vou ter que defender uma ideia que eu não quero. Daí eu falei, mas o que você quer ser quando crescer? Daí ela falou, eu quero ser advogada. Eu falei, se prepare. E daí foi bacana, porque ela dizia, assim, ela foi lá, defendeu o menino, mas ela dizia, mas não é a minha ideia. Então é bacana, porque eles têm que estar nessa situação também, né, de passar por situações que vão chegar quando estiver na fase adulta. Daí que vem a parte do letramento, a parte, né, da gente preparar um cientista, independente de qual vai ser a profissão dele, né? Mas como ele vai agir, na verdade. E muda também a postura do professor, né? Porque o nosso ego, inclusive, como ser humano, a gente quer sempre estar adiante de toda a situação, controlando tudo. E quando a gente propõe um júri simulado para crianças da educação dos anos iniciais, por exemplo, a gente tem que abrir mão desse controle um pouco também. E o professor, ele sai desse papel para ser um mediador de perguntas. E aí que a ciência acontece, né? O grande lance da ciência, do pensamento científico, do letramento científico, são as perguntas que movimentam a ciência. E a gente dá essa oportunidade para os estudantes fazerem as perguntas e também responderem essas próprias perguntas. Não dá todas as respostas prontas, Exatamente. Né? Responder talvez com uma pergunta para que eles pensem e saibam chegar na resposta que você talvez daria de uma maneira pronta, né? Sim. E pensando aí no papel do professor, a gente consegue associar com um material de apoio, com um livro didático. De que maneira um livro didático pode apoiar esse professor a transformar esse contexto social em um ponto de partida
partida para a problematização crítica e investigativa dos seus alunos? Olha, eu considero assim, o material didático é essencial para direcionar, principalmente nos anos iniciais, né? Não é uma crítica aos professores, com certeza, mas são situações assim que ele precisa ter um conteúdo disponível para ele, ter exercício, ter atividades, sabe? Eu vou trabalhar aqui um pouquinho, a gente vê aqui para aprender essa relação de ciência, natureza, história e geografia. Gente, eu achei maravilhoso, né? Conheci o material, mexi muito no material ali. Você, como professor, trabalhando com as 3 disciplinas ao mesmo tempo, que facilidade que você tem dessa interdisciplinaridade, né? Então, o material... Porque muitas temáticas conversam entre si, né? Sim. E muitas vezes acontece tem a interdisciplinaridade, como tem a disciplina em caixinhas, e que o aluno sai da aula de ciência e fala para o professor de geografia, eu já aprendi isso, e o professor de geografia utiliza de uma maneira um pouquinho direcionada. Geografia, isso dá um nó na cabeça do pequenininho lá. Então, é muito bacana essa história de você trabalhar com as disciplinas, mostrar essa interdisciplinaridade. Outra coisa importante é o seguinte, quando a gente fala em letramento científico, eu volto a falar, você só pode fazer uma investigação, né? Você só pode ter essa ciência investigativa se você tiver a ciência pura, se você for letrado em ciências, né? Por mais simples que seja, né, o conteúdo ali, o aluno tem que ser letrado, ele tem que receber esse conhecimento. Então, nós temos uma das atividades ali, eu lembro que a professora vai mostrar um monte de materiais com diferentes tipos de matérias, de composição. Então, ele vai ter uma chave que é de aço, uma de alumínio, uma de plástico. Por que o pai dele não usa de plástico no carro? Né? Porque, então, fazer com que ele já sabe os materiais, ele já sabe a utilidade dos objetos, e daí começar o questionamento. Só que, como eu falo, a gente precisa ter o conteúdo. Né? Às vezes, não, a parte da experimentação é muito importante, com certeza, a parte da investigação só que o aluno ele tem que ter fundamentos. O embasamento. O embasamento, ele tem que saber defender, né, o que ele está apresentando, o que ele está observando. Isso é bem importante. O material didático, eu também vejo, ele é um guia, né, tanto para o professor quanto para o estudante. Ele traz também essas questões um pouco mais burocráticas, vamos dizer assim, relacionadas à BNCC. Então, ele orienta o professor nesse aspecto também, onde... por exemplo, ele vê uma situação, um problema lá, e ele fala, poxa, que forma isso se relaciona com o meu conteúdo? Onde isso está na BNCC? Então, ele também facilita. E eu acho que um outro ponto que, enquanto eu estava na sala de aula, para mim era muito importante, que eu otimizo o meu tempo. Então, quando a gente tem um bom material didático, o professor ganha tempo, porque o material já traz muita coisa ali pronta, exercícios extras. Ele pode criar novas atividades, né? O professor, ele sempre vai ser coautor do material didático. Por melhor que o livro seja, por melhor que o autor do livro tenha contemplado ali, o professor é coautor, porque é ele que vai dar vida a esse material conforme ele utiliza isso com os seus estudantes. Então, eu também não vejo, assim, uma sala de aula, para mim, sem material didático, seria muito difícil. Assim, ajuda bastante o nosso trabalho. Isso que eu me considero uma pessoa bem criativa. Mas mesmo com toda a criatividade, o material didático, ele norteia e até expande um pouco essa questão, né? O professor, ele tem espaço para criar, ele é coautor. E é muito bacana quando o aluno, principalmente nos anos iniciais, ele recebe o material dele. Sim. Quando ele abre, ele vê, meu Deus, eu vou estudar o corpo humano. Daí ele vê, olha, o que eu vou fazer? Então, o professor ele tem que saber aproveitar essa curiosidade, essa motivação deles em relação ao material. Né? E outro que a gente não pode esquecer, todo material, o conteúdo do material está relacionado a uma avaliação. Né? Então, essa preparação, as citações que a gente vê ali, as indicações, as orientações ao professor, de como utilizar o material, os verbos usados na BNCC, e que permite que daí o professor saiba o que vai ser avaliado, né, em certas situações, é muito importante, né, ele saber trabalhar. Exatamente. Então, o material didático é importante, com certeza. O material com ilustração, gente, eles são pequenininhos, eles querem... Sabe, a ilustração que tem ali, né? O visual, né, a facilidade, os diferentes tipos de atividades, tudo isso condiciona ele a gostar.
Sim. né, do que ele está ali fazendo. Eu sempre falo aqui nas nossas conversas que o material didático ele não vem para engessar o professor, pelo contrário, ele está ali para expandir os horizontes, trazer novos caminhos, estratégias e apoio ao trabalho que o professor sabe fazer. Sim. Então a gente está ali, o que você falou de coautoria para mim é a definição. Eu gostei também. Muito legal. Quando a gente pensa no ensino de ciências no contexto social, que é o tema da nossa conversa, é fundamental a gente conectar a sala de aula com a comunidade. A gente já está falando isso desde o início, né? Valorizando ali os saberes locais, o território, a cultura, toda aquela vivência que o estudante tem. Qual é o impacto dessa abordagem contextualizada para o engajamento e a permanência dos alunos na escola pública? Olha, o que eu considero aqui importantíssima é vamos dizer assim, a conquista do aluno, sabe? A gente, como professor, o que eu falo, cada profissão exige não só o conhecimento, como você, né, como profissional, estar preparado para ser aquele profissional. Se eu sou médico, se eu sou editor, né, a profissão que for. E o professor, ele tem que... uma das situações, eu acho que, né, dentro do currículo seria essa, a motivação, sabe? Fazer com que o aluno veja a importância dele dentro da escola e como que a escola pode atuar ali na comunidade. Eu vi outro dia, eu achei bem bacana, que o importante não é só você passar o conteúdo, mas explicar para o aluno o que ele tem que fazer com esse conteúdo. O que fazer com o que ele aprende. Exato. Né? Então, se você começar a perceber, um conselho até para os professores, procurem notícias, situações que ocorreram próximo do ambiente, escolar, da comunidade deles, né? Ontem, essa semana, aí, ocorreu de alguém soltar um balão, o balão fez e queimou uma fábrica do lado, né? Simplesmente passou para o lado e queimou. Gente, podia usar isso daí quando for falar de fogo, quando for falar de cuidados com materiais. Então, fazer com que o aluno perceba que ele vai encontrar isso em casa, ele vai encontrar isso, vai ver no jornal, e que as pessoas podem evitar. Então, o que ele vai fazer com o conhecimento dele, sabe? E outro que eu acho muito importante, eu sou professora aposentada e achava muito bacana quando os alunos têm que eles divulgarem o conhecimento. Eles aprenderam... As feiras de ciências, na minha época, quando eu estudava, sabe? Já faz algum tempo. Gente, a gente expunha, né, o que aprendeu na prática ali para a comunidade escolar. Eu vou dar também uma ideia aqui. Eu acho muito bacana o que a gente fala de aprendizagem significativa. Sim. E muitas vezes eu, como coordenadora em escolas, assim, eu tinha reunião com os pais e eu sempre perguntava, né? O que marcou a sua escola? O que você lembra da tua escola? E muitos falam das feiras de ciências, do vulcão. Eu tinha um professor que trabalhava comigo em matemática, ele dizia, não acredito que eles vão fazer vulcão esse ano de novo. Daí eu parava de dizer, escute, vulcão continua sendo conteúdo de ciências. E as crianças, no ano anterior, elas sonhavam em fazer o vulcão lá para fazer o vulcão. Né? Então, é muito bacana quando eles têm a vontade de aprender o que o irmão mais velho aprendeu. E assim continuar. Só que é o que a gente comenta, né? A gente está falando dos anos iniciais, em que eles têm aquela motivação, tem o questionamento, mas tem também da gente manter isso até o ensino médio. Né? A importância deles, né, nesses trabalhos, na comunidade, a apresentação desses trabalhos, projetos. Né? Isso que a Ana falou da aprendizagem significativa, para mim, assim, é o que toca assim, lá no meu coração, porque é o aluno se reconhecer pertencente ao ambiente da escola. Né? Então, quando a gente trata não só ciências, mas todas as disciplinas, seja no ensino fundamental, nos iniciais, seja até o ensino médio, né, igual vocês estavam mencionando, e ele se reconhece ali, ele enxerga que ele realmente está aprendendo, ele consegue divulgar o conhecimento dele, aí sim esse aprendizado se torna significativo e faz com que ele permaneça na escola pública. Eu dei aula durante 15 anos na escola pública estadual aqui de São Paulo, mas no interior, e dava aula à noite. E como era difícil manter esses estudantes lá de segunda a sexta, até merenda especial a gente tinha que bolar, dar ideia para eles permanecerem. E eu lembro que eu passei uma fase que a escola teve uma reforma, porque eu queria fazer experimento, não tinha um lugar e tal, aí conseguiram reavivar o laboratório, aí o professor de linguagens começou a fazer um círculo de leitura, né? Isso para alunos do ensino médio, né? Estou falando ensino noturno.
Mas aí eles começaram a frequentar mais, porque eles começaram a enxergar significado ali. Então, para manter esse estudante ali, tem que ter significado. Isso vai desde o material didático, da postura do professor e das relações que acontecem ali, né? Porque o material só ganha vida se tiver essa relação, né, entre o professor, o material e o estudante e dar a voz para eles. Nossa, é muito importante isso que vocês estão falando. Eu lembro claramente que muitas colegas de sala perguntavam, mas para que eu vou usar isso quando for adulto? Para que eu vou usar isso? Aí tô aprendendo essas fórmulas, essas coisas, para que eu vou usar isso? Então, a questão de trazer a problematização da realidade deles para dentro do conceito, do conteúdo em si, atrai, né? Porque, bom, se eu tô vendo isso aqui, é porque eu vou usar mesmo. Olha, em tal situação, essa relação eu acho muito legal, porque traz a curiosidade, traz a investigação e traz aquela vontade de fazer diferente, né? Então, o interesse que o professor desperta no aluno é essencial e voltado para a área de ciências. A gente tem você falou o exemplo do balão, mas a gente tem tantas notícias, tantas coisas acontecendo na natureza. Por que agora estação do ano que não devia chover e está chovendo? O que está acontecendo? O que estão deixando de fazer? O que estão fazendo? O que a gente pode fazer para melhorar e mais para frente não ser assim? É muito importante nesse contexto social, a disciplina que vocês representam aqui pra gente é muito interessante, né? Em ciências não existe isso. Para que eu vou usar? Todos os conteúdos de ciência e biologia a gente usa. E eu acho bacana, assim, por exemplo, eu estou trabalhando lá nos anos iniciais com higiene. De repente, um aluno faz uma pergunta que não tem muito a ver com o conteúdo, mas que você pode trabalhar. Gente, professor, coloca num cantinho do quadro, ou diz, na próxima aula vamos conversar, para motivar esses alunos a sempre trazerem curiosidade. Às vezes, até são dúvidas nossas, né? Peraí, sabe uma coisa? Eu vou dar uma pesquisada. Mas não cortem isso. Façam com que eles, sabe, nos projetos, mas criem um projeto a partir desse questionamento. Nós tivemos isso para o ensino médio, e lógico, a gente pode daí também mudar o conteúdo, mas eu trabalhei numa escola em que uma das alunas acabou engravidando e a discussão foi sobre a gravidez e tudo mais. E foi criado a partir disso um projeto. E esse projeto foi interdisciplinar, só que era assim, qual o valor de uma gravidez? Daí ficava, gente, como assim, qual o valor de uma gravidez? Era isso mesmo. Então, o professor de matemática fez todo um trabalho do gasto com fralda, com médico, com exame. Daí o professor de filosofia trabalhou em relação sociologia e filosofia, qual a relação da gravidez com a adolescência, o que ela perdeu na adolescência, né? Que ela virou, representa nessa fase, de repente, da vida a responsabilidade dela. Ainda brinquei legal, e o de biologia só ficou explicar como é que ocorreu a gravidez. Mas tudo bem, métodos anticoncepcionais. Mas a gente foi vendo assim, que cada foi criando, cada professor se animou com o projeto. Né? Então, eu acho que é bem importante a gente fazer isso. E daí que eu volto a dizer, o que eu vou fazer com esse conteúdo que eu estou aprendendo, que é muito importante. Né? Então, você pega lá, por exemplo, um outro aqui que falava ali na parte mais de geografia, era água poluída. Gente, eles muitas vezes vindo para a escola, eles passam por um lugar que tem um cheiro ruim. E o que eles podem fazer? Vamos envolver não só ali em volta, mas envolver toda a comunidade. Ei, vamos escrever uma carta para o prefeito? Exato. Vamos chamar alguém para vir conversar? O pai de um aluno que venha, né, nos trazer que ele mexe com água, com esgoto, trabalha num órgão público, e assim envolver para a criança reconhecer que o que ela está aprendendo está no entorno ali. Tá? Então, acho que isso é o essencial. Vamos dizer assim, é um dos fundamentos da ciência. E é o papel da escola, né? Também, né? Fazer ele ser capaz de compreender o mundo que ele vive, respeitar o mundo que ele vive, para ele ser capaz de fazer essas transformações tão necessárias, né? Que não dá para a gente o tempo inteiro esperar do poder público, por exemplo. E a Ana citou, né, exemplo do ensino médio, mas para o estudante do ensino médio ele ter esse perfil,
isso começa lá. Então, a gente não está fugindo do tema, muito pelo contrário, né? A gente tem que plantar essa sementinha e regar ela para que esse estudante se mantenha curioso, desenvolva esse olhar crítico, né? A partir do mundo que ele vive, da realidade dele, e se mantenha aí até o final do ciclo e depois seguir na vida adulta também. Muito legal, meninas, nossa conversa. Com certeza foram dicas assim que os professores vão assistir e vão se apaixonar pela nossa coleção. Para finalizar, então, você como autora de um dos livros aqui da coleção Para Aprender, qual o diferencial da coleção? Por que ele é importante aí no ensino de ciências? Olha, um grande diferencial aqui da nossa coleção é a plataforma que está ficando pronta. Eu fui ontem ver ali com o pessoal do designer como está ficando, bem legal. Essa plataforma, ela vai trazer algumas informações bem relevantes para o professor. Ela tem um guia de auxílio para aprender a trabalhar com a recomposição da aprendizagem, para auxiliar durante esse processo. E eu fui uma das autoras desse guia, então ele foi um guia pensado para o professor. A gente está dialogando de professor para professor mesmo, né? Eu e as meninas que autoramos juntas somos professoras todas. Além desse guia bem direitinho para vocês também, tem ali alguns videocasts, né, vão estar disponíveis, planos de aula também, inclusive trazendo essa conexão, né, de ciências da natureza com história e geografia, também foi bem legal a gente autorar nesses planos, e acesso aos livros em PDF também. Então, a plataforma, ela vem ali como um grande auxílio, não é assim, é mais um lugar para acessar, não, ali é um recurso de assim, preciso de uma ajuda, preciso de um plano, preciso aprofundar isso, tem um aluno ainda com essa dificuldade, para onde que eu vou correr, para onde posso encontrar esse auxílio. Então, na plataforma tem todo esse material disponível. Que legal, olha só. E você, professora, que teve contato com a nossa coleção? Eu achei muito interessante até essa situação para os anos iniciais, porque às vezes o professor, ele é generalista, né? Ele não dá tem todas as disciplinas. E ele precisa muitas vezes, né, de procurar, de pesquisar. Então, ele vai direto na plataforma e já encontraria todas essas respostas. Eu gostei muito mesmo no material. Tem um dos itens que se chama, lembrei aqui, oficina. E nessa oficina é um trabalho tanto de investigação, de experimentação. Então, de novo, peço para o professor, faça o experimento, trabalha a parte prática. Eu não tenho tempo, vai direto na prática. E ali vai surgindo o letramento científico. Né? Quando eles começam a dizer, como que é o nome dessa coisa mesmo, professora? É a hora do letramento. Mas repita aí para a professora, o que eu falei? Caneta. Então, é uma caneta. Não esqueça. Então, quando o aluno mexe com o material, e a oficina, ela direciona muito isso, e a partir disso, criar os projetos que eu, né, defendo mesmo. Tá? Então, para mim, e o direcionamento, de novo, né, a gente tem que lembrar que o conteúdo, a parte prática, a parte crítica, investigativa, quando chega numa avaliação, ele já trabalhou, seja lá a questão que aparecer. Né? Ele vai lembrar de tudo que vivenciou. Seja a contextualização, porque a contextualização, você saber o dia a dia dele e tudo mais, não é só citar um exemplo. Né? Eu vi os estados sólidos, quando eu pego refrigerante está no estado líquido. Não. Nós temos que fazer com que não vire uma decoreba, né? Que ele trabalhou em sala de aula. Então, quando vai chegar numa questão de uma avaliação, SAEB, né? Ou avaliação dele mesmo, de período, o menininho vai saber, a menininha vai saber, vai conseguir trabalhar ali numa boa. Muito boas dicas, reflexões, as discussões. Muito obrigada, viu? O tempo é pouco, a gente sabe que dá para explorar bastante. Mas muito obrigada aí sobre essas reflexões que a gente conversou sobre o ensino de ciências no contexto social. Foi muito legal. Espero que vocês voltem em outros momentos para a gente conversar. Sim, agradeço novamente ao convite, a participação. Foi muito gostoso mesmo essa nossa conversa. E não se esqueça, você, professor que está nos assistindo, deixar o seu like aqui no canal do nosso videocast, também nos seguir no Instagram, @editoraorbitaoficial, para você ter acesso a mais conteúdos como esse. Importante a gente reforçar que essa abordagem integrada e investigativa que a gente discutiu aqui está presente na nossa coleção, né, Para Aprender, que foi aprovada no PNLD 2027 nas categorias 1 e 2. Ele é um trabalho estruturado para despertar a curiosidade dos estudantes, conectando a rotina deles,
a curiosidade deles, o cotidiano, as relações da sociedade, cultura, meio ambiente, por meio de experiências práticas e colaborativas. E para você conhecer melhor a nossa proposta pedagógica, te convido a acessar o site pnld.editoraorbita.com.br/efai-27. Lá você tem acesso aos livros e também os conteúdos digitais que a professora Nathalie citou aqui, para sua avaliação aí em relação à nossa coleção. Muito obrigada e até o próximo videocast. Tchau, tchau.